Boa tarde, estamos na nossa quinta formação, trabalhando o caderno 8. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 54 a 61, que é a questão da tabuada. A gente deseja um ótimo estudo para todos vocês, tá? E que tudo corra bem. Pessoal, a Maria Cláudia, formadora de língua portuguesa, eu sou a Gisele, formadora de matemática. A nossa equipe toda trabalhou muito esses dias, está aí no slide para vocês, com fotos, para que vocês possam acompanhar o nosso trabalho e que vocês produzam muito aí no município com as professoras e que o pacto e a tabuada chegue na sala de aula de uma maneira diferente, melhor, e que os professores consigam entender a questão do sentido, da significação em tudo que fazem, tá? Bom, essa então é a nossa equipe, de formadores tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Daniela, Gisele, Isabela, Marcela, o Márcio, Maria Clara e a Maria Cláudia. E vocês vão ter a oportunidade de passar aqui hoje à tarde, que a gente fez uma divisão bem bacana, para que todos nós possamos mostrar um pouco do nosso trabalho, que nós somos uma equipe e que todo mundo tem um pouco a contribuir com a escola e com o melhor de si para a educação. Bom, como no início dos nossos encontros, a gente sempre começa com uma leitura em voz alta, e hoje a gente trouxe para vocês do livro Contos de Aprendiz, do Carlos Drummond de Andrade, da editora do autor, São Memórias. Foi aí que nasci. Nasci na sala do 3º ano, sendo professora Dona Emerenciana Barbosa, que Deus a tenha. Até então, era analfabeto e despretensioso. Lembro-me, nesse dia de julho, o sol que descia da serra era bravo e parado. A aula era de geografia, e a professora traçava no quadro negro nomes de países distantes. As cidades vinham surgindo na ponte dos nomes, e Paris era uma torre ao lado de uma ponte de um rio. A Inglaterra não se enxergava bem no nevoeiro. Um esquimó, um condor surgiam misteriosamente, trazendo países inteiros. Então nasci. De repente nasci. Isto é, senti necessidade de escrever. Carlos Drummond de Andrade. E não me esquecer, a começar o trabalho de me preparar para errar. Não esquecer que o erro, muitas vezes, se havia tornado o meu caminho. Todas as vezes em que não dava certo o que eu pensava ou sentia. É que se fazia, enfim, uma brecha, e se antes eu tivesse tido coragem, já teria entrado por ela. Mas eu sempre tivera medo do delírio e erro. Meu erro, no entanto, devia ser o caminho de uma verdade, pois quando erro é que saio do que entendo. Se a verdade fosse aquilo que posso entender, terminaria sendo apenas uma verdadeira... Desculpa. Se a verdade fosse aquilo que posso entender, terminaria sendo apenas uma verdade pequena do meu caminho. Clarice Lispector. Esse texto está no livro A Paixão Segundo o GH, de Clarice Lispector, da editora Rocco. Para cada pessoa, há coisas que lhe despertam hábitos mais duradouros que todos os demais. Neles são formadas as aptidões que se tornam decisivas em sua existência. E, porque, no que me diz respeito, elas foram a leitura e a escrita de todas as coisas com que me envolvi em meus primeiros anos de vida. Nada desperta em mim mais saudades que o jogo das letras. Continha eram em pequenas plaquinhas as letras do alfabeto gótico, no qual pareciam mais joviais e femininas que os caracteres gráficos. Acomodavam-se elegantes num atril inclinado, cada qual perfeita, e ficavam ligadas umas às outras segundo a regra de sua ordem, que seja a palavra da qual faziam parte como irmãs. A saudade, que em mim desperta o jogo das letras, prova como foi parte integrante de minha infância. O que busco nele, na verdade, é ela mesma. A infância por inteiro, tal qual a sabia manipular a mão que empurrava as letras no filete, onde se ordenavam como uma palavra. A mão
Pode ainda sonhar com essa manipulação, mas nunca mais poderá despertar para realizá-la de fato. Assim, posso sonhar como no passado aprendi a nadar. Mas isso nada adianta. Hoje sei nadar. Porém, nunca mais poderei tornar a aprendê-lo. Walter Benjamin. A gente colocou aí esse livro, Fisiognomia da Metrópole Moderna, escrito pelo Willy Bowley. Ele faz essa citação do Walter Benjamin. Tá? Então, por isso que não é para se estranhar que a gente não errou o slide, é isso mesmo. Tudo bem? Bom, a gente começa então com a intencionalidade pedagógica desse encontro, do período da tarde, que é explorar portadores numéricos considerando as conexões entre os campos conceituais matemáticos, os numéricos, combinatória, probabilidade, grandezas, medidas e tratamento da informação, identificar e discutir as características principais dos gêneros textuais utilizados, explorar relações entre os diferentes campos da matemática, articulando conceitos e procedimentos de resolução. Explorar as relações dos conteúdos da escola com a vida cotidiana. Propor atividades considerando a perspectiva interdisciplinar. Nessa proposta de tabuada, nos vem sempre na memória, era uma vez, né? Naquele tempo em que a tabuada tinha que estar na ponta da língua, né? Quem não passou por isso na escola, ou quem nunca vivenciou uma situação como essa, quem nunca percebeu na escola, nesses anos de magistério que vocês têm como ESA aí no município, essa dúvida, ensino tabuada, não ensino tabuada, né? E aí a gente começa a pensar, vamos retomar um pouco da nossa história, de como foi a tabuada durante há 20 anos atrás, né? E nessas décadas que se passaram, essa questão da tabuada na ponta da língua ser essencial ou não para a escola, né? Então, a gente tem aí um trechinho do Fortunato Souza, né? Calculadoras não havia, contava-se com a ponta dos dedos, se eles não tivessem doloridos por termos levados umas reguadas. Então essa frase nos remete a um tempo na escola, né, onde a criança tinha que saber na ponta da língua, ela tinha que decorar, e nós sabemos e podemos participar de depoimentos de palmatória, né? As pessoas nos contam, as pessoas mais antigas que estudaram antes da década de 60, que era prática comum na escola, a palmatória. Ou você sabe, ou você vai saber. Não aprende pelo amor, aprende pela dor. A gente ouvia muito isso, era um jargão, e a criança passava por isso na escola, né? Com o modernismo, com a matemática moderna, isso se modificou na escola, se transformou e pautou-se por uma educação com significado, né? E aí a gente sabe a história, né, como OEs, como professores, que nem 8, nem 80, mas aí se perdeu. E agora? Não pode ensinar tabuada, não vamos mais ensinar tabuada, é uma prática que não é aprovada, não deve ser feito, porque a criança não merece o castigo, enfim. Passamos por um tempo aí em que os educadores ficaram realmente perdidos e desorientados. Opa, o que eu faço? Eu não sei. Enfim. E o que hoje, né? Como que nós podemos conversar sobre a tabuada no nosso dia a dia? Primeira coisa, pensar que uma criança não é um ser que não consegue criar significado. Aliás, a vida é repleta de significados e a gente consegue aprender o que tem sentido para nós. E é nesse sentido que nós vamos propor, e o Caderno do Pacto propõe, que a tabuada seja abordada no ensino, na escola e com as nossas crianças. E agora a gente propõe a vocês que assistamos a um vídeo, né, para que nós reflitamos sobre esse vídeo, tecnologia e metodologia, né? Quem nunca passou por isso, situações que a gente vivencia na escola,
e que podemos estar trabalhando e verificando sobre a nossa própria prática, refletindo sobre ela e pensando o que podemos mudar e como podemos melhorar. Dois vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. Dois vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Boa tarde a todos. Trocamos aqui a dupla de formadores. Quero mandar um abraço aí para todos os orientadores que estão nos acompanhando. Bom, boa tarde também a todos. Boa tarde a todas. Nós vamos falar um pouquinho sobre as conexões matemáticas nessa aprendizagem significativa das tabuadas. Tá? Então, o que são as conexões matemáticas que estão sendo vistas nessa formação, né, pelo caderno 8 aí. Então, todas as situações, os conteúdos matemáticos da escola ou da vida cotidiana guardam entre si relações que podem e devem ser explicitadas e exploradas na sala de aula. Então, para isso, nós vamos valorizar o quê? Nisso, nós vamos valorizar o quê? A interdisciplinaridade, a abordagem histórica, a expressão do pensamento do aluno. Nós já ouvimos isso na palestra da abertura desta quinta formação e vamos conversando um pouquinho mais sobre isso. E o que são as tabuadas? Já vimos que a tabuada tem todo um mito, né? Tem todo um histórico, né? De saber na ponta da língua ou de abandonar o seu ensino. E as tabuadas, elas são o quê? Então, um tipo especial de tabela usada para organizar, para consultar fatos aritméticos. Ela é usada comumente na multiplicação, que é a tabela mais comum que temos nas escolas, mas elas também podem ser feitas para adição, para subtração, para divisão. Elas são representações de funções de um quadro que chamamos de tabela. As tabuadas associam um número a um outro correspondente, mantendo uma relação pré-estabelecida, assim como nós temos nesse exemplo, tá? Mostrando aí o triplo. Então,
O triplo de 1, 3. O triplo de 2, 6. O triplo de 3, 9. E assim subsequentemente, tá? Só que muitas vezes isso fica perdido na escola, tá? Que durante o ensino da tabuada, nós vamos lá, 1 vezes 3, 2 vezes 3, 4 vezes 3. E o que acontece daí com esse ensino? Né? Vamos ver quando que a gente mantém essa aprendizagem ou esse ensino com significado. Então, o que acontece? E é uma prática que todo mundo já deve ter vivenciado quando nós pedimos para que a criança, quando nós damos a comanda para que a criança faça uma tabuada. 3, 3, 3, 3, 3. Vezes, 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 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual, 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 igual. E daí ela vai colocando o resultado. E acho que todo mundo já vivenciou que é mesmo nessa sequência que acontece. Ela vai fazendo pelas colunas, né? Ela já marca até no caderno ali as linhas que ela sabe que ela vai precisar de 10 números 3 ali. Aí ela desce com o 3, sobe com o sinal de vezes, vai descendo outro número, e ela não reflete sobre isso. Numa construção dessa daí, a compreensão da tabuada, a criança consegue perceber as relações, as propriedades aritméticas que têm significado nessa tabuada, que aparecem numa tabuada? Fazer uma tabuada dessa maneira possibilita conexões, tem um sentido, tem um significado, ela gera uma aprendizagem significativa? E vamos pensar onde que nós vemos essas tabelas ou essas tabuadas no dia a dia. Quando a gente pensou nessas tabelas, onde a gente encontra essas tabelas e tabuadas no dia a dia, né? Bom, fizemos uma discussão, muitas vezes ainda se encontra no comércio. Podemos, nos pequenos comércios, a gente encontra, né? Pequenos estabelecimentos, a gente diria, né? Padaria, então, há o exemplo aí no livro que diz, né? Um pão, 35 centavos, 2 pães, 70 centavos, e o padeiro, ou, quer dizer, nem o padeiro, o atendente, né? O vendedor, né? Do balcão. Ele vai decorando isso, ele vai memorizando isso, né? Então, no comércio a gente, papelaria, algumas papelarias. Bom, encontramos no comércio, mas também pensamos, festa junina da escola. Quem já não pôs lá cartaz, festa junina na escola, na venda de pastéis para facilitar, para obter troco, enfim, para saber exatamente quanto é. Então, também encontramos em festas juninas, né, da escola. Que outros lugares ainda? Bom, a gente pode em algumas salas de aula, né? Decoradas ou não, mas também tabelas que acontecem na sala de aula, acontecem essas tabuadas. Onde será mais? E acho que se vocês pensarem um pouco, vão encontrar ou vão pensar em outros lugares que acontecem, ou que vocês tenham visualizado tabelas, né? Isso, e para que servem essas tabelas, né? Elas servem para ser consultadas, tá? Nós temos aqui um outro exemplo, não sei se está bem visível na tela de vocês, também é uma festa da escola, eles estão vendendo brigadeiro e beijinho, numa das tabelas o preço é pelo copinho, e o outro, o brigadeiro e o beijinho enrolado, tá? Então, eles discriminam quantidade e preço, tá?
um beijinho, um docinho, R$2, dois docinhos, R$4, e ali a criança que vai consumir, que está participando da festa, ela tem o acesso a isso. Tá? Então, isso tem uma utilidade para a criança, isso tem uma função para ela, até dela saber o quanto ela vai comprar, quanto ela vai gastar, se o dinheiro que ela tem dá para isso ou não. E às vezes que ela vai consultando essa tabela, que ela vai consultando as tabelas disponíveis com a tabuada, é onde ela tem um momento de ir apreendendo os fatos das tabuadas. É onde ela vai memorizando isso daí. É onde ela vai compreendendo o seu significado, vai dando um sentido para isso e vai ali estar trabalhando nessa construção de uma tabuada. E aí elas ficam lá dispostas na sala de aula ou onde elas se encontram, né? Justamente para isso, para ser consultado. E aí nós deparamos com vários professores, né? E eu também já me perguntei, né? E quando que a criança vai deixar de consultar essa tabela? Até quando que nós vamos deixar essa tabela para que a criança consulte? E assim, quando a criança apreende com sua utilização, ela vai memorizando, ela vai deixando por si mesma de consultar essa tabuada. Então, não precisa ter uma grande preocupação com isso, tá? Não podemos, temos que manter, sim, o equilíbrio nisso daí, né? Não é excluir as tabuadas e também não permitir que elas sejam para sempre necessárias para isso. Tá? Quando a criança vai construindo, vai aprendendo o seu sentido, ela mesma vai deixando por si e vai consultando quando a necessidade demanda isso. E o caderno 8, ele traz aí um pouco assim da metodologia, né? Como que nós vamos ensinar a tabuada então? Tá? E eles colocam alguns princípios fundamentais para isso. Para quê? Para a compreensão das tabuadas, para que se obtenha o desenvolvimento, domínio de esquemas, ferramentas de pensamento, consequentemente sua memorização, porque saber uma tabuada facilita a gente em muitos momentos, na escola, durante a realização, a resolução de problemas e na vida cotidiana. E quantas vezes, né, não nos deparamos pensando nessa tabuada, tá? Então, nós precisamos daí sempre observar qual é o contexto para uma construção, para a construção de uma tabuada ou para o ensino, aprendizagem de uma tabuada. Então, propor situações, problemas familiares, e como nós estamos falando aqui, nos anos iniciais do ensino fundamental, então, preferencialmente acompanhado, sim, de imagens que sugiram essa multiplicação. E nós sabemos, né, que a maioria dos materiais traz isso sim, né, traz para a criança já desde pequena essa questão, um carrinho tem 4 rodas, se eu tiver 2 carrinhos, quantas rodas são, tá? Para a criança ir fazendo essa contagem aí. E aí nós estávamos pensando também na sala de aula. Eu quero distribuir sulfite para as crianças, 3 sulfites para cada, nós vamos montar um livrinho. Então, quantas sulfites eu preciso? Tá? Isso vai ter um significado para a criança, para a gente estimular essa construção, para estimular o desenvolvimento desse raciocínio da multiplicação. Aí nós vemos as formas de representação. Então, associando sim a imagem aos fatos, favorecendo uma fixação. E o caderno, ele traz no dispositivo retangular a imagem, né, do engradado de refrigerantes ou da caixa de ovos. E pensando assim na nossa sala de aula, né, na sala de aula de cada um, a disposição que temos das carteiras quando elas estão em fileiras, né? Então, quantas fileiras nós temos ali? Quantas carteiras em cada fileira? Essa é
uma representação da multiplicação. Nós também podemos pensar na soma de parcelas iguais. Então, uma mão, 5 dedos, 2 mãos, 5 mais 5 ali, tá? Que então nada é do que 2 vezes o 5. Coloquei ali a imagem de caixas de lápis de cor, que também faz parte do material da criança, tá? Então, ela utiliza isso daí constantemente no dia a dia da escola, tá? Uma caixa, 6 lápis. Quando eu tenho as 3, como é que eu vou resolver isso daí? Então, é possível, sim, tá trabalhando com isso daí já desde de pequenos mesmo, né? E daí a tabuada como a ideia da combinatória. E nós já fizemos também na atividade dessa semana, da terça-feira à tarde, conversamos um pouco sobre a combinatória. E aí nós temos 2 calças, né, uma bermuda e uma calça para 3 blusas diferentes. De que forma eu posso estar combinando tudo isso? E na escola todo mundo trabalha com os blocos lógicos, e acho que essa tabela que aparece depois aí é bastante comum de estar trabalhando com a criança, de estar preenchendo com a criança, de estar representando, de estar fazendo uma das primeiras representações de uma tabuada com a criança. Depois outra coisa que é muito importante é construir a tabela. Tá? A tabela... Isso, a construção, oferecer oportunidade de construção coletiva da tabuada, tá? Então, o que significa, não é chegar com ela pronta, mas descobrir, junto com as crianças, a partir daquele contexto que foi apontado no slide anterior, então, nós vamos construir coletivamente, então, aquele lápis que eu peguei, aquelas caixas de lápis lá, como eu poderia fazer a construção já numa outra representação, num outro quadro, tá? Então, construir, então, nós já falamos de 2 princípios fundamentais para uma aprendizagem significativa. Nós já falamos do contexto, da representação, que não acontece como nós estamos passando aqui em slides, né? Então, o contexto, ela acontece... simultaneamente. Isso, contexto, representação, construção. Isso, e aí nós temos uma tabela pitagórica. Consulta. Tá? Construir isso daí com as crianças, deixar uma tabela dessa, um quadro desse exposto na sala de aula e ir preenchendo junto com as crianças à medida que vão surgindo resposta para situações propostas ali, tá? E consultando essa tabela sempre. A consulta é o que vai ajudar na memorização. E pensamos aí a análise sobre a tabela, tá? Onde a criança vai percebendo as regularidades que se apresentam, as relações que se apresentam na construção de uma tabuada, tá? E não podemos daí também esquecer ou deixar passar, deixar de lado, deixar de fora a calculadora, tá? A tecnologia vem aí para ajudar, para contribuir com a aprendizagem. As crianças são super ligadas nisso daí, né? E também preparar, planejar desafios para que as crianças façam através da calculadora. Assim, ela vai também ampliar sua percepção dessas regularidades, dos padrões, a fixação dos fatos. E eu poderia só citar, assim, um desafio, né? Como que você faz para aparecer o 12 usando os números 6 e 2? É fácil, né? É só apertar o 6, depois o sinal de vezes, o sinal de multiplicação, o 2 e o sinal de igual. Também eu posso fazer o contrário, clicar primeiro o 2, depois o sinal de multiplicação, o 6, o sinal de igual. Nesses 2 casos, eu vou encontrar o resultado 12. E como faria para aparecer o 12 usando apenas a tecla 6?
tá? São situações que a gente pode propor para as crianças, para elas irem descobrindo os padrões que existem, as regularidades que existem. Como eu poderia calcular 5 vezes 21 sem utilizar a tecla de vezes? Como eu posso calcular 9 vezes 41 sem usar a tecla 9? E daí por diante, né? São várias as situações que nós podemos propor para as crianças nesse uso da calculadora. Ok? Então, só para finalizar, lembrando, aprendizagem significativa, no que o caderno está propondo, a gente sempre vai lembrar do quê? Do contexto, representação, construção, consulta, análise, calculadora. Então, é importante porque não são passos que se devem ser seguidos, mas se esses princípios forem respeitados, provavelmente a aprendizagem se torna significativa. Ok? Nós vamos agora passar a bola para um trio, na verdade, que vai continuar um pouquinho a conversa com vocês aqui, tá? Boa tarde, eu sou a Daniela, formadora de língua portuguesa. Olá, boa tarde, eu sou a Marcela, também formadora de língua portuguesa. Boa tarde a todos, eu sou o Márcio, formador de matemática. Quero mandar um abraço para todos os OAEs que estão agora nos vendo aqui. Bom, complementando um pouco o que as nossas parceiras falaram, a gente traz a questão da memorização e da decoreba, né, que o caderno fala, para aprendizagem significativa. O caderno traz, né, duas definições de decoreba: o hábito ou mania de decorar, de aprender de cor sem assimilar. Ação de decorar dados para prestar exames escolares, mas sem a preocupação de entendê-los ou relacioná-los. Bom, basicamente ele mostra essa diferença entre a decoreba e a memorização. E ele defende que a gente tem que proporcionar para os nossos alunos a memorização. Por quê? Porque o objetivo maior é auxiliar os alunos a compreender e aprender os fatos da multiplicação, aprender a tabuada como ela funciona, né? Memorizar? Sim, memorizar, né? A memorização das tabuadas, como nossas parceiras já falaram, contribui para que na hora que forem fazer exercícios matemáticos ou até no cotidiano, facilite na resolução, se eles já sabem. Então, se isso for trabalhado de forma significativa, como a Isabela e a Maria Clara falaram, e mostraram as possibilidades, essa memorização vai acontecer e os alunos poderão utilizar disso nos problemas matemáticos e cotidianos. E como que se pode trabalhar esse ensino de forma significativa? Então, atividades de construção e consultas que sejam significativas, como elas mostraram pelas tabelas, as possibilidades de se trabalhar. A frequência dessas atividades ajuda na memorização e na compreensão das possibilidades de uso da tabuada. E o caderno traz também, que é muito importante, essa diferença entre memorizar e decorar. Por quê? Fazendo no contexto histórico, como elas mostraram, o decorar é aquele decorar que você não entende o que você está fazendo. É o decorar pelo decorar, não é significativo. E a memorização vai acontecer por meio dessas situações significativas. Você vai entender como você vai usar aquilo, você vai compreender o processo, né? E para isso é importante que parta do universo dos saberes das crianças, como a Maria Clara e a Isabela mostraram também. Bom, acho que quando a gente para pensar um pouquinho sobre essas palavras que a gente vem usando desde o início da apresentação, né? Memorização, decoreba, a gente também pode encontrar mecanização da tabuada. Então, quando a gente para e fala, pera lá, vamos observar
que cada uma quer dizer? Eu acho que é um bom exemplo de que o tempo todo a gente está buscando significado, né, para as nossas, quando a gente vai construir conhecimento sobre algo. Então, o que eu gostaria de lembrar também é que a gente está falando sobre a aprendizagem significativa das tabuadas, no caso, mas como bem chamou a atenção na palestra de terça-feira, na palestra de abertura, a professora Maria Silvia Sintra Martins, ela disse pra gente assim, bem, isso daí foi um movimento que é mais amplo, né, um movimento que está em todas as áreas. Em algum momento, a gente para falar assim, opa, eu não estou numa linha de produção. E aí eu lembrei também quando a Maria Clara estava projetando agora há pouco para vocês aquela forma que a gente sabe que foi muito trabalhada e que ainda hoje é trabalhada, né, um pouco de 3, 3, 3, 3, vezes, 1. Não lembra um pouco aquela questão da linha de produção, né? Como se cada um colocasse lá um. E aí, naquela charge, a brincadeira é ela. Bom, quando eu me aposentar, eu quero descobrir o que tem lá no final dessa linha de produção. Então, parece que é isso. Que por um tempo a gente trabalhou a tabuada como se fosse uma linha de produção. E agora, né, agora não, a gente acordou, né, e porque a gente está buscando mais significado, né, nessa aprendizagem. Acho que a questão da decoreba, a gente queria colocar, nós não vamos explorar a fundo, mas citar para vocês um autor que é bastante conhecido, né, que é o Zabala, que ele vai trabalhar essa questão. Decorar é diferente da gente memorizar um conteúdo factual, né, porque não há dúvidas de que essa memorização factual, por exemplo, a data, né, então, a decoreba, em relação à tabuada, 2 vezes 3, 6. Isso é um fato, né? Não tem como o processo de aprendizagem não passar por decorar o fato de que 2 vezes 3 é igual a 6. Mas a gente não pode parar por aí. Então, decoreba é uma palavra que a gente usa, que a gente popularizou para mostrar uma prática que hoje a gente não valoriza como já foi valorizado antes, mas que a gente não pode esquecer que memorizar fatos pontuais faz parte também desse processo todo de conhecimento. Então, é importante a gente não se colocar nesses extremos, como bem elas falaram anteriormente, né? Não é nem lá que era só a tabuada por si só, e nem também o não vou usar a tabuada. Então aqui, acho que a gente tem a oportunidade de refletir e pensar o que a gente vem fazendo, como a gente vem fazendo, e assim, em que momento que eu lanço mão dessa memorização factual, e em que momento eu abro mão dessa memorização procedimental, dessa memorização que vai levar em conta um processo, a memorização como processo, não como um produto. O importante falar, o nome do livro é A Prática Educativa, Isso. Como Ensinar, do Zabala. Isso mesmo, de 90, a edição que a gente consultou era de 98. Fica a dica. Bom, continuando a falar da memorização, né, da tabuada, apesar das divergências, há uma opinião unânime de que deve-se condenar a mecanização, né, da tabuada, porque quando o aluno está simplesmente recitando 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4 vezes 2, né, ele está recitando a tabuada, ele não está memorizando. Essa é uma forma mecânica, né? E desde a revolução, vamos dizer assim, né, da matemática, que foi na década de 70, matemática moderna, a gente já passa a estudar a matemática com significado, com compreensão, né, para que o aluno entenda aquilo que ele está multiplicando, que ele entenda a matemática e que aquilo não seja uma mecanização simplesmente, né, que tenha significado aquilo que ele está dizendo. A multiplicação, como todas as outras operações, precisam ser construídas e compreendidas. Só voltando um pouquinho na fala da Maria Clara, quando ela falou
quando ela falou da questão da tabela dos pães, né? O caderno 8, ele cita muito bem a questão do padeiro ali, quando ele vende os pães que ele está acostumado, 1, 2 ou 3, ele já memorizou aquela prática, aquela tabela. Quando chega um cliente e pede 17 pães, conforme o texto do caderno 8, o primeiro dia ele consultou a tabela, o segundo dia ele consultou a tabela, o terceiro dia também. No quarto dia, ele não precisou mais consultar a tabela, porque ele já memorizou o preço dos 17 pães. E isto deve ser contínuo em nossa sala de aula. Quando nós trabalhamos com o feijão, com o palito, com as operações, é o mesmo processo. Está havendo aí uma memorização da tabuada ou das operações em si, né? E não simplesmente uma mecanização. Para fechar, né, a gente trouxe uma mensagem do caderno mesmo. A mensagem subliminar é clara. Não faz parte dos objetivos do ensino que os alunos decorem sem assimilar, sem entender, que decorem hoje o que provavelmente vão esquecer amanhã. O que se almeja é exatamente o contrário, que aprendam com a compreensão e de modo significativo. Aí, para explorar essa questão, né, da aprendizagem significativa, a gente vai trocar novamente, né? Para apresentar uma sequência didática. Isso, só lembrando mais acho que é por aí que a gente vai construir aquilo que o professor Bigode falou pra gente com tanta paixão, né? Que é construir aquela mente matemática, que vai ver a tabuada por todos os lugares onde ele passar. Bem, agora a gente vai mostrar para vocês uma sequência do EMAI, Educação Matemática dos Anos Iniciais, um projeto da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, que tem como coordenadora a professora Célia Carolino Pires. Trabalhou, esse já é o terceiro ano, trabalhando grupos colaborativos. Então, grupo de formadores, coordenadores, supervisão e diretor de escola participaram da elaboração de um primeiro material que foi disponibilizado para as escolas e, quando aplicado com os alunos, os professores tinham um retorno para dar as devolutivas, como aconteceu na prática com os alunos. Essas devolutivas foram levadas em consideração, foi feito o material que hoje já está disponibilizado na rede. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês como contribuição para a tabuada, porque é uma sequência didática que possibilita a reflexão que a gente propõe, que o caderno 8 propõe. E eu sou a professora alfabetizadora, eu trabalho com alunos de segundo ano no ensino fundamental, e eu apliquei essa sequência didática com os meus alunos, então eu posso dizer com propriedade o quanto essa sequência didática proporciona às crianças compreensão do que é a multiplicação, onde ela se aplica antes da construção da tabuada e que leva à construção da tabuada. Inclusive, as crianças verificam com esse projeto, com essa sequência didática, que a tabuada está presente ali, né? Então, aí está para vocês na íntegra a sequência. E é disponível no site da Secretaria de Estado, vocês podem baixar todo o material. Eu não vou aqui ler para vocês, tá? Essas questões, mas está aí no material, no livro do professor, é claro, tem todas as expectativas de aprendizagem e o que essa sequência pode proporcionar para a criança e para o professor, né? Ela tem uma conversa inicial disponível lá, ela tem uma problematização que o professor pode estar fazendo com o aluno, uma reflexão. Nesse caso, eu vou estar apresentando para vocês a sequência 23 do EMAI, que é especificamente sobre a multiplicação e sobre a construção da tabuada do 2, do 3 e do 4. Não como tabuada, e sim como dobro
triplo, e com as propriedades que a multiplicação dispõe para a gente construir juntos uma tabela que a criança pode consultar depois, mas antes de consultá-la, saber como ela construiu essa tabela para utilizá-la depois nas consultas, tá? Então aí tem as observações do professor, a intervenção, como a criança, as supostas reações da criança, como ela pode reagir, se a criança disser isso, o que eu posso fazer, né? Mas aí aqui na atividade 23.1, né, essa sequência ela se propõe a levar para a criança no parque de diversões, né? Então vamos pensar no parque de diversões, onde as crianças andam de duas em duas no carrinho de bate-bate. Então a criança vivencia toda aquela coisa lúdica. Oba, parque de diversões, eu gosto de ir, professora, porque isso acontece na conversa inicial, porque isso tem significado para ela, porque todas gostam de ir ao parque de diversões. E quem não gosta, né? E aí, quando você propõe isso para a criança, e se em um carrinho cabe 2 crianças, quantas cabem em 2 carrinhos? E em 3 carrinhos? E aí a criança vai preenchendo o quadro. Nesse quadro, a criança vai colocar, tem um carrinho, 2 crianças, né? No quadro, 2 linhas, 2 colunas. Numa coluna tá de 1 a 10, na outra coluna começa com o 2, né? E aí a criança vai lá colocando um carrinho, 2 crianças, 2 carrinhos, 4 crianças, 3 carrinhos, 6 crianças. E ela vai construindo toda essa tabela e a gente vai conversando e vai fazendo juntos e eles vão completando no carrinho de bate-bate. E vão desenhando o carrinho, e vão rabiscando no caderno, e vão fazendo o registro da maneira que eles preferem e como eles conseguem, né? E preenchem essa atividade e a professora conversa com eles e fecha essa atividade com uma questão assim, tudo bem? Todo mundo entendeu? Fechou? Não, professora, entendemos, porque é importante que eles entendam essa primeira tabela, né? Que eles estão fazendo 3 crianças em 3 carrinhos com 2 crianças cada. Que eles estão fazendo 3 carrinhos vezes 2 crianças. E a professora trabalha nesse sentido. A partir do momento que passou por essa experiência, a criança, então vamos pensar aqui, qual seria se tivesse 3 carrinhos? Quantas crianças teria? E a criança preenche essa próxima tabela, esse próximo quadro aí, né, com o dobro. 2 carrinhos tem 3 crianças. E o dobro de carrinhos, quantas crianças tem? E ela começa a pensar sobre isso e faz os desenhos. E são problemas que envolvem situações vivenciadas pela criança para que ela possa preencher esse quadro da maneira que ela achar melhor, através de registro pictórico, de desenho, de palitos, enfim, ou dos próprios carrinhos que ela pode ter disponível na sala de aula, né? E usa como recurso para construir essa tabela com o dobro, né? A partir desse momento, ela passa para uma outra atividade, né, num outro momento, num outro dia, que já passa para o aviãozinho. Opa, hoje nós vamos brincar no aviãozinho. E no aviãozinho cabem 3 crianças. E aí a criança vai construir, então, a tabela do 3. Só que aí já é uma tabela diferente, né? Ela não está mais disposta em colunas, ela está disposta em linha, e a criança vai preenchendo ali, né? Que o importante não é a criança fixar, tem que ser em pé, né? É fixar a ordem, o cruzamento dos dados na tabela, que isso que é o importante, que ela consiga construir esse cruzamento dos dados e coloque a informação no lugar correto. Então, quando ela vai mencionar lá 3, quantidade de crianças, 3 num aviãozinho, e em 2 aviãozinhos, quantas crianças cabem? 6. E ela vai começar a preencher através do desenho, ela vai construindo isso vagarosamente, devagar, e vai fazendo essa atividade conforme está propondo aí. E aí a professora propõe, né, na própria atividade está lá disposta, se houver 8 aviãozinhos, quantas crianças poderão brincar? Né?
E aí eles vão desenhar os aviãozinhos e vão fazer as crianças e eles vão operar 8 vezes 3 sem saber que eles estão fazendo isso ainda nesse momento. Mas é claro que a gente vai informar, mas não precisa tanto disso, porque a hora que você chega nessa atividade aqui, opa, trocou o brinquedo hoje não é mais o carrinho, não é mais o aviãozinho, nós vamos andar de roda gigante. Eles amaram, gente, essa roda gigante e preencher lá, as cadeirinhas estão vazias, eles foram fazendo as criancinhas lá dentro, né? Cabem 4 numa cadeirinha. Então, em uma cadeirinha cabe 4. Olha ali a disposição do quadro, como já está diferente do anterior, do 3. Ele possibilita que a criança entenda o que ela está fazendo e não simplesmente, é só deitado que pode pôr ou só em pé. Não, eu vou cruzar os dados, onde eu vou colocar a informação, né? Aí ela vai preencher a partir do 3, né? 3 vezes 4, 12. E eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, que quando a criança foi fazendo, aconteceu isso não com uma criança, mas com a maioria. Eles foram preenchendo lá a criancinha, eles foram desenhando as criancinhas no carrinho. Teve criança que pôs só a bolinha, que é só a cabeça, teve criança que pôs só o risquinho, que ela representou da maneira que ela preferiu. E ela preencheu lá uma cadeirinha, 4 crianças. 2 cadeirinhas, 8 crianças. Ela preencheu a segunda cadeirinha. Ela preencheu a terceira cadeirinha com mais 4 crianças. Ela não continuou contando a partir do 8. Ela voltou lá no primeiro e contou 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 12. Ela não conservou o que ela já tinha anteriormente. Então, nós percebemos que essa lacuna se arrasta porque a gente quer que a criança... é só você contar mais 4, você não estava lá, você não conta mais 4 a partir daí. Pera lá, mas ela não entendeu isso ainda, ela não construiu isso ainda, não está claro isso para ela. Como que ela vai contar a partir do 12, do 8, se ela ainda não entendeu que ela parou no 8, que do 8 ela pode ir para o 12. E foi necessário ela voltar lá. E essa informação, quem vai dar para ela é a construção do dia a dia. É o colega, filho, você está perdendo tempo, nós não precisamos. Mas isso quem vai possibilitar é a intervenção do professor. Eu vou pôr vocês em duplas hoje para vocês contarem juntos. E o amigo não vai permitir que ele continue assim. O amigo vai ajudá-lo a superar essa dificuldade que ele tem em relação à conservação e a continuidade da sequência numérica. E a criança chega lá porque ele tem que contar até 40. Se ele continuar contando de 1 até o 40, toda vez que ele for contar no número de crianças, ele vai perder muito tempo que o colega fez em 1 minuto. Porque ele continuou a partir dali. E é uma construção que a gente observa na sala de aula e que precisa ser observada pelo professor e trabalhada com a criança, porque se você supõe que ele já continue a partir dali, você não vê que a criança não construiu isso, né? E aí, nós temos agora uma outra atividade que é muitíssimo importante e que, na minha opinião, é a que fecha essa proposta, que é a da comparação dos quadros o dobro, né, do carrinho bate-bate com a roda gigante. Então a criança foi lá, quantidade de crianças 2, quantidade de crianças 4. E aí eu achei muito interessante, porque quando eles estavam preenchendo o primeiro quadro e o segundo, e na verdade quando eles construíam a da roda gigante, a criança tinha lá 1 e o 4. E essa criança começou a observar bem e com a experiência anterior que ela tem fora da escola, porque todos temos irmãos, temos família, e a escola é um ambiente matematizador também. E essa criança já viu as tabuadas penduradas nas salas de aula ali na escola, né? Na minha sala ainda não tem, mas na do 5º ano tem. E esse aluno vivenciou essa experiência de estar lá junto com essa tabuada. E o que essa criança observou? Professora, mas isso que a gente está fazendo não é a tabuada? Né? E surgiu deles uma experiência vivida e sim, agora é o momento. Isso, bem, nós estamos fazendo a tabuada. Nós estamos construindo uma tabuada e agora nós vamos ver a diferença entre a tabuada do 2 e a do 4. O que tem de diferente na tabuada do 2 e do 4? O que tem de igual? Né?
O que a gente pode, e quanta coisa a gente pode explorar aí? Que números são comuns nas duas tabuadas? Podemos pintar, podemos fazer e dialogar isso com a criança, né? Como coisa muito importante, tá? E aí, você quer falar, Cláudia? Não, só para fechar, que aí a sequência 24, ela continua tratando ainda o parque de diversões, só que com gráficos e tabelas, né, a questão do tratamento da informação e também da questão do sistema monetário quando se trata dos ingressos para participar dos brinquedos. Então, e só para finalizar, nós podemos calcular 4 vezes 5, dobrando o resultado de 2 vezes 5. É possível? A criança começa a observar essas referências, esse trabalho é feito anterior à tabuada. Né? Isso é muito importante. Tá? Agora a gente propõe aí para vocês um jogo da multiplicação, um vídeo, né, que vocês assistam e aproveitem o vídeo, ele é bem bacana e está disponível no YouTube, vocês podem baixar depois. Mostraremos nesse vídeo o jogo da multiplicação utilizando peças de dominó. Então, nesse jogo, a criança usará 20 peças de dominó. Observe que elas estão numeradas de 1 a 10, ou seja, a tabuada aqui será de 1 até 10. Observemos. Então, são 20 peças. 10 peças de 1 a 10 e mais 10 peças de 1 a 10. O tabuleiro desse jogo, ele corresponde ao produto de todos os números de 1 a 10 por números de 1 a 10. Então, nesse quadro aqui, nós temos todos os produtos de 1 a 10. E com essas peças de dominó e essas outras pecinhas de borracha que as crianças utilizarão para usar no jogo, que nós iremos explicar as regras agora. Observe que o tabuleiro, ele é bem simples, né? Ele corresponde a um quadro com todos os produtos de 1 a 10, né? Nós temos uma faixa escura os números de 1 a 10, na horizontal, e na vertical a mesma coisa, de 1 a 10. Aqui nós temos material para 4 crianças. Uma criança ficará com as peças amarelas, são 20 pecinhas. Outra criança ficará com as 20 pecinhas vermelhas. Outra com as 20 pecinhas verdes. E outra com 20 pecinhas cor-de-rosa. Agora nós iremos simular uma partida entre 4 crianças. Né? Cada criança escolherá as suas pecinhas. Né? Cada criança ficará apenas com uma cor. Então, imaginemos que a criança ficou com as pecinhas amarelas. Ela vem aqui nas peças de dominó, que já estarão todas viradas e mexidas, né? Elas já foram todas mexidas para que não fiquem números repetidos. E ela deverá escolher 2 peças, quaisquer peça que ela queira. Ela escolhe, portanto, essa, 2, e pode escolher uma outra. Esta outra. Opa. Então, pronto, ela pegou a peça 2 e a peça 4. Então, ela vai para o tabuleiro e vai colocar a pecinha 2 lá, onde representa o 2. E agora, a pecinha 4, ela vai colocar no 4. Pronto. O resultado desse produto é justamente, com os dedinhos, ela vai observar que 2 vezes 4 é 8. Né? 2 vezes 4 é 8. Então, ela pegará a pecinha dela amarela e colocará no número 8. Portanto, 4 vezes 2 é 8, ou 2 vezes 4 é 8. O jogo continua, porque agora é a vez da criança que está com a pecinha vermelha. Essas peças que foram usadas vão separadas e ficam embarcadas em outro lado. Então, 4 vezes 5, ela vai observar aqui, onde o encontro da linha e da coluna é o resultado. Então, 4 vezes 5 é 20. Ela pegará a pecinha dela e colocará no 20. Portanto, 4 vezes 5 é 20. Esse é o resultado.
É a vez da criança que está com as pecinhas verdes. Fazer a mesma coisa. A gente tira as pecinhas e deixa separado em outro cantinho. A vez da criança que está com as pecinhas verdes. Vai fazer a mesma coisa. Tirou o 6 e tirou a pecinha 2. Então ela vai fazer um produto de 6 vezes 2. Vai lá para o tabuleiro. Aí põe 6 e vai vezes 2. Então 6 vezes 2 ela percebe que é 12. Né? Aí 2 vezes 6, 12. Pegará a pecinha dela verde e colocará no 12. Portanto, o jogo vai ficar sempre dessa maneira, girando com todas as crianças até que uma delas consiga, primeiramente, enfileirar, assim como no jogo da velha, 3 pecinhas juntinhas. Aí essa pessoa, essa criança, ganha 10 pontos e retira do tabuleiro as 3 peças. Né? A mesma coisa acontecerá se a criança que tiver com as pecinhas vermelhas também conseguirá. Observe que ela pode fazer isso na diagonal, na horizontal ou na vertical. Sempre que alguém conseguir fazer isso, ganha 10 pontos e o jogo continua. Quanto mais tempo eles passarem brincando aqui nesse tabuleiro, mais tempo ele está em contato com o produto desses números. Observe que a criança, quando estiver brincando com esse jogo da multiplicação, para estimular que ela resolva ou que ela tente acertar os resultados das peças que ela virá, vai acontecer assim. Se uma criança que estiver brincando virar a pecinha 3 e a peça 7, né? Então, portanto, ela tem 3 vezes 7. Se ela, sem o uso do tabuleiro, conseguir descobrir que 3 vezes 7 é 21, ela tem direito de pegar 2 pecinhas dela e colocar lá no 21, uma delas no 21 e a outra onde ela quiser. Tá? Ela tem direito, portanto, de colocar 2 pecinhas, caso ela saiba o resultado da multiplicação sem o uso do tabuleiro. Porque com o uso do tabuleiro, mesmo que ela não saiba da tabuada, ela sempre vai conseguir o resultado. Certo? Então, a gente pode variar o jogo com essa regra, justamente usando como estímulo para que ela busque sempre o resultado. Ok? Pessoal, simulando aqui a partida entre 4 crianças e o jogo encontra-se com essa aparência, e que a criança que está com as peças verdes, tendo ela na sua vez tirado a peça 6 e a peça 5, observe que quando ele vai observar o produto de 6 vezes 5, ele sempre terá 2 opções. Tá? Então, se ele observar, ele vai ver que 6 vezes 5 é 30, ele tem essa opção bem aqui, tá? Mas ele também tem essa outra opção, que é 5, ele pode mudar a posição, ele pode pegar 5, ao invés de 6 vezes 5, ele vai pegar 5 vezes 6. Então, 5 vezes 6, ela é mais vantajosa para ele, porque ele vai obter os 10 pontos que o jogo sugere, que sempre que alguém fizer uma fila de 3 pecinhas, ele faz 10 pontos e retira do jogo as 3 pecinhas. Portanto, ele sempre terá 2 opções e ele escolherá aquela que ele tiver mais proveito, que for mais vantajoso para ele. Agora nós mostraremos as medidas do jogo para quem se interessa para confeccioná-lo. Então, como todos os nossos jogos eles são padronizados em a madeira medindo 52 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura. Portanto, 52 de comprimento e 40 de largura. Então, 36 por 36 é o tamanho do nosso quadro que está inserido nessa madeira que mede 52 por 40. Esse é o nosso jogo multiplicação utilizando peças de dominó. Certo? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, basta mandar a mensagem no nosso canal que nós teremos o maior prazer em tirar essa dúvida. Portanto, qualquer dúvida,
conte conosco que nós atenderemos com o maior prazer. Forte abraço a todos. Bom, retornando aqui, vocês puderam observar, né, que essa tabela que foi usada nos jogos, nós trabalhamos no caderno 4, né, quando nós trabalhamos a tabela de dupla entrada de Van de Walle, e nós estudamos os fatos fundamentais da tabuada, né? E a Gisele, então, vai dar continuidade na atividade e vai fazer uma demonstração da construção de uma tabela de dupla entrada. Bom, pessoal, na verdade é só para fechar, né, a questão da tabela, da construção dessa tabela mesmo com seus alunos. Né? A professora propôs essa atividade do EMAI, fez tudo isso, a criança fez a tabela dela, porém, o que está acontecendo? Como que a professora vai sistematizar isso depois? Né? Então, a gente constrói juntos. O aluno não fez a tabela dele? Vamos fazer uma para a sala? Vamos. Precisa ser uma tabela de dupla entrada, de 1 até 10 nesse momento? Não, eu não estou fazendo uma tabela ainda da tabuada inteira, porque eu estou construindo devagar com meus alunos. Então, eu fiz a sequência do 2. Eu vou registrar aqui o 2 e aqui os números que eles tiveram do carrinho bate-bate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? E aí, posso, junto com as crianças, pedir... Eles adoram, gente. Vem, Carlos, aqui, preenche para a professora. Que número que você chegou quando você fez um carrinho com 2 crianças? Pode a criança ir lá e pôr a letrinha dela com a caneta da professora. É o 2, professora. Aqui é o 4. Aqui é o 6. E um de cada vez, e vamos organizando isso, porque essa tabela vai fixar na sala de aula e ela tem a construção de todo mundo e a colaboração de todos. Não é uma tabela pronta, não foi comprada, ela está lá fixada, meu aluno pode consultar quando ele precisar saber, quando ele se deparar com situações de multiplicação por 2. Fiz no outro dia que nós fizemos a atividade do aviãozinho, vamos registrar na tabela da professora? Vamos continuar aqui? Então, aqui é o 3. Né? E as crianças preenchem, outras crianças, né? Porque aqui vão usar 10 crianças para preencher, no outro dia as outras 10 preenchem. Porque todos têm que sentir que a tabuada não é mérito de uma pessoa que tem boa memória, que todos podemos saber a tabuada, que isso que é o mais importante. Eu posso não decorar porque a minha memória não ajuda, mas eu posso contar nos meus dedos, eu posso buscar mecanismos, desde que eu compreenda como essa tabuada foi elaborada na sala de aula. Porque a partir deste momento, eu posso operar com qualquer número e qualquer fato multiplicativo, porque eu não tenho medo de fazer os rabiscos, os desenhos, ou usar os meus dedos e realizar esse cálculo. E aí fez o da roda gigante, vamos para o 4, né? Então, minha tabela parou, fez 2, 3, 4, parou aqui, porque eu trabalhei até aqui. Meu aluno compreendeu o processo, ele é capaz de fazer o resto, ele não precisa da professora trazer isso pronto e fixar no fundo da sala. Hoje nós vamos consultar a tabela, quanto que é 3 vezes 3, 9. Sem sentido nenhum. A criança precisa dessa construção, passar por isso, né? Pegar isso e estar lá na sala com o número que ela desenhou, espelhado ou não, porque isso acontece ainda, da criança ainda espelhar, e nós temos que corrigir isso, né? E às vezes a gente se preocupa tanto com outros fatores e coisas importantíssimas que geram conexões estão esquecidas na nossa prática, por conta de conteúdos e quantidade de informações que nós precisamos dar conta na escola, tá? E aí, para continuar com a tabela pitagórica, eu vou mostrar para vocês aí no slide, tá aí, um jogo
online que está sendo muito usado nas escolas, que é a tabuada do Dino. Né? Não sei se todos conhecem, ele é da Escola Games, aí está o link para vocês entrarem. E aí eu printei a tela já com o jogo resolvido até o 9, porque quando chega no 10 ele já muda de tela. E eu gostaria que vocês observassem aí nessas imagens como a criança pode resolver. Então aí 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6... E a criança vai pondo os resultados, confirma a resposta e vai para o próximo cálculo. No primeiro momento, isso é complicado para a criança. Ela pensa muito, ela faz. Só que quando você construiu tabela com seu aluno, quando você possibilitou ela vivências em que ela cruze dados, ela vai começar a observar toda a tabela com criticidade. E ela vai perceber a regularidade nessa tabuada e que aí sempre vai aumentar de 2 em 2. Vai chegar um momento em que o seu aluno não vai precisar mais fazer a operação. Ele já sabe que é o 2, ele vai colocar o 2 e confirma a resposta, 4 confirma a resposta, 6 confirma a resposta. E isso é o que a gente quer, que a criança consiga memorizar a resposta e consiga memorizar o fato básico, multiplicativo, que a tabuada do 2 é básica. Né? Aqui nessa tabuada do Dino, ele apresenta as outras tabuadas que a gente comumente não usa na escola. Né? Usamos a multiplicativa, a aditiva, de subtração e de divisão, raramente um professor faz uso dessa tabuada. E no jogo da tabuada do Dino, isso está presente. Ele tem lá na tabuada da subtração 3 menos 2 é igual a 1, 4 menos 2 é igual a 2. E a criança que aprendeu com seu professor a olhar criticamente para uma tabela, vai observar a regularidade de ir de 1 em 1, aumenta de 1 em 1. E vai chegar um momento, porque o desafio nesse jogo não é construir a tabela, é jogar o minigame que aparece depois da tabela, certo? E aí, a criança faz a de subtração, ela faz o jogo da adição, ela faz, e vai, no da adição ela vai observar que vai aumentar também de 1 em 1, né? E ela faz o da divisão, onde ela pode observar que também está aumentando de 1 em 1, e tem essa regularidade presente nessa tabela, certo? E aí a criança confirma a resposta, você está nota 10, passou em todas as etapas, parabéns! E aí ela pode jogar o minigame. E jogando o minigame, eu não consegui jogar, né? Meus alunos muito fluentemente vão, eles têm essas aptidões, eles gostam disso e não vê a hora de jogar a tabuada do Dino. Mas chega um momento que a tabuada do Dino só não basta. Aliás, precisamos dar um basta. Chega de tabuada do Dino agora, vamos para outras atividades desafiadoras também. Porque agora, para vocês, a tabuada do Dino não é mais um desafio, ela é um exercício. E quando ela passa a ser um exercício, ela não deve mais ser um instrumento usado na escola. Né? Mas ela tem que ser superada com outras estratégias, com outras atividades. Tá? Nesse momento, a gente vai colocar aqui para vocês um jogo, tá? Que é um jogo online, completando com a conta de vezes. Tá? Como que a gente faz esse jogo? Ele está neste livro que as bibliotecas da escola receberam, né? 4 operações básicas, completando com a conta de vezes. Neste livro nós temos muitos jogos de multiplicação, tá? Jogos de adição, de subtração, e que são adequados, né? Do 3º ano em diante, né? Para 1º e 2º anos, nesse livro, a gente não tem jogos adequados, tá? Porque ele é já dividido por série, por ano escolar, e aqui já vem, como em cima, já vem para que ano ele é apropriado. Esse jogo que nós separamos para a gente fazer aqui juntos, completando com a conta de vezes, tá? Ele é apropriado para um 3º ano já do ensino fundamental. Por isso que ele veio aqui na sequência, depois
de todo esse processo de construção da tabela, porque ele é um jogo que exige da criança que ela domine os fatos, memorize os fatos e as soluções da tabuada até dos 5, porque ele vai até os 50, tá? Então, qual que é a primeira etapa? Em duplas, as crianças leem a comanda do exercício, né? E eles têm aí a comanda, eles têm que ler, e aí no exercício diz que uma criança colocou, né, o número 5 vezes 10, porque eles têm os números escritos por extenso, né? Então aqui tem o 46, 47, está na sequência, a partir do 11 até o 49 por extenso. E aqui na comanda diz que a criança fez a operação 5 vezes 10 para substituir o resultado, que é 50. Então, aqui a criança precisa perceber que ela tem que colocar o 12, mas ela não vai escrever por extenso e não vai fazer o número 12. Ela tem que fazer uma multiplicação que dê 12. Então, ela pode preencher, você pode pôr aí, Márcio, pra gente, uma multiplicação. E cada criança vai estar com o seu tabuleiro preenchendo da forma que ela achar que pode ser o 12. Então, o Márcio, gente, está pensando, ele ainda não memorizou. Tá? É nível de estresse muito grande, né? Ele está arrumando o 6, né? Porque ele fez o 12 aqui como 2 vezes 6. E a professora propõe o que para o aluno? Ergue a mão quem fez uma conta diferente. E aí, na sala, quem fez diferente, ergue a mão. E aí, quais possibilidades nós vamos ter, né? Na verdade, eu tinha feito 2 vezes 3, mas estava pensando em 2 vezes 2 vezes 3, né? Que daí ia chegar no 12 da mesma forma. Outra criança poderia ter posto 1 vezes 12. Isso. Ou 3 vezes 4. Então, existem N maneiras de se completar esse quadro aí. E isso é a sacada do professor, de ajudar a criança a observar que o 12 não está só na tabuada do 2, não só está na tabuada do 6, ele está na do 3, ele está na do 4, ele está na do 1 e ele está na do 12, né? Então, isso o professor tem que proporcionar essa possibilidade de reflexão da criança. Ah, o 12, então, ele está em mais de uma tabuada, né? E aqui, o 13 já está preenchido, aqui seria o 14, né? Quantas possibilidades eu tenho de fazer o 14, né? E vamos possibilitar isso para a criança, ela refletir sobre isso. Ergue a mão quem não fez, né, essa opção que o coleguinha colocou, que pode ser 2 vezes 7. Que opções eu tenho para fazer, além do 2 vezes 7? Propor isso para a criança, será que tem outra opção? Ou não tem? Por que não tem outra opção para compor o 14? E começar a levantar, enfim. E aí, depois que a tabela está preenchida, que isso vai levar um tempo, uma reflexão grande na sala de aula, levar a criança a pensar sobre os números que ela não conseguiu fazer outras operações, que são... Inclusive, ela pode trabalhar a propriedade comutativa, que nós já vimos no caderno 4 também. Ela pode colocar 2 vezes 7 e a outra criança 7 vezes 2. Isso. E aí, nesse momento, pode trabalhar também com essa tabela a propriedade comutativa, né, da multiplicação. Sim. E aí, a criança pode também estar observando os números primos, né? Quais números que não teve mais do que uma opção ou duas opções? Por que será que eles não tiveram? Por que o número 13, né? Eu não consigo vários cálculos, eu consigo só 1 vezes 13, né? Enfim, é um problema que possibilita e viabiliza muitas atividades, é um exercício riquíssimo e que deve ser feito na sala de aula e deve ser explorado pelo professor, porque ele possibilita a reflexão e não a decoreba, e não a memorização. A criança vai estar brincando e memorizando. Nós vamos agora, para encerrar essa primeira parte da nossa apresentação, nós vamos passar a atividade dos 30 minutos, que depois vocês deverão encaminhar
via portfólio, né, que você já tem conhecimento, que eles devem ser encaminhados até o dia 10. Então, a Marcela vai passar como deve ser essa tarefa agora de reflexão de vocês. Então, tá joia. Bem, eu acho que esse é um momento precioso para a gente, porque também estamos aqui buscando nossas aprendizagens significativas, né? Então, como é que é? A gente tem certeza de que tudo isso que nós colocamos, discutimos até então, provocou aí na cabecinha de cada um, tem ideias pululando, e que a gente quer muito saber um pouco das relações que vocês estão conseguindo, enquanto vocês foram ouvindo, acompanhando, relações que vocês naturalmente foram fazendo com a prática, nas quais vocês já estão engajadas no dia a dia, enfim. Então, a atividade, ela vai nesse sentido. A gente está pedindo para vocês elaborarem um comentário em que vocês apresentem uma breve análise relacionando o vídeo canção chamado Tabuada Cantada do 7, que eu vou até passar aqui um slide e voltar, ele tá no próximo slide, e aí eu vou pedir para vocês, quando a gente encerrar, a gente vai encerrar passando esse vídeo para vocês, então continuem acompanhando para garantir que todos assistam e ouçam, né, esse vídeo canção. Então eu vou voltar aqui. Então vocês vão apresentar uma breve análise relacionando essa canção a uma das imagens contidas nos slides 59 e 60 a seguir. Eu já passo para vocês verem. Então, o que a gente gostaria? Que essas reflexões, que elas fossem feitas à luz das discussões que encaminhamos na tarde de hoje sobre a aprendizagem significativa das tabuadas, apoiando-se também em uma situação vivida em sala de aula. Então, quais relações vocês estão fazendo entre esse material que a gente está apresentando, a canção e uma das imagens que vocês vão escolher, já vão entender, com o tema nosso dessa apresentação e o que vocês têm vivenciado em relação a esse tema na sala de aula, certo? Então aqui, depois a gente volta na canção para todos escutarem, e nesses dois próximos slides, então a gente apresenta as 4 opções de imagens. Então, no primeiro a gente tem o poema da tabuada, tá lá, 6 vezes 1, igual a 6. Era uma vez 3 reis. 6 vezes 2, 12. A minha avó fez um doce. 6 vezes 3, 18. Também fez um biscoito. E assim vai. Então, são duas imagens que representam práticas de linguagens que estão, né, o poema e a gente pode ver isso como uma charge, que estão, seja na internet ou seja na sala de aula, e que a gente pode, então, pensar relações, né, como que a gente analisa essas imagens pensando na aprendizagem significativa da tabuada. Então, essa segunda vocês depois vão olhar com calma, essa chargezinha, e as outras 2 opções, essa escada, que vocês já devem ter visto na internet, e esse quadro da tabuada representada dessa forma, com copinhos e palitinhos dentro de cada copinho para a representação dessas relações. Então é isso. Tendo alguma dúvida, é só escrever para a gente também na plenária. E agora, então, vocês continuem acompanhando para escutarem a canção. Isso. Obrigada. Até já. Vamos escutar, vamos cantarolar, vamos aprender o número 7 a multiplicar. Vamos aprender o número 7 a multiplicar. 7 por 1 é 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28. Vamos escutar, vamos cantarolar, vamos continuar o número 7 multiplicar. Vamos continuar o número 7 multiplicar. 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56. Vamos estudar, vamos cantarolar, vamos terminar o número 7 multiplicar.
Vamos terminar, o número 7 é multiplicar. 7 por 9, 63. 7 por 10, que faço o que é? 7 por 10, vou dizer quanto é. 7 por 10, 70. 7 por 11, 77. 7 por 12, 84. Nós vamos brincar, nós vamos cantar, porque já aprendemos o número 7 a multiplicar. 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 Foram feitas 5 linhas, né, na horizontal, 5 linhas na vertical, e a gente está 4 na vertical, e a gente está contando, então, os números dos encontros dos pontos das duas retas. Então, aqui, deram 20 pontos de encontro, o resultado, então, 20. A gente pode fazer com as crianças do terceiro ano, né, até a tabuada do 10, então, 3 vezes o 10, então, 3 linhas na horizontal, 10 na vertical. E aí a gente vai também, mesma coisa, os pontos de encontro, né, que vão ser 30 pontos de encontro. E nesse momento também é interessante a gente já trabalhar com o sistema de numeração decimal. A partir do momento que a criança percebeu o que é dezena, ela não precisa fazer mais 10 riscos, ela pode fazer um risco que significa a dezena. Então ela vai contar, faz aí, Cláudia, pra gente, 3 vezes 10, são 3 risquinhos. Isso é importante que o professor observe, perceba e trabalhe com o seu aluno para que ele não fique dependente sempre de fazer risquinhos e mais risquinhos. Que ele possa fazer 3 risquinhos na diagonal e 1 na horizontal e 1 na vertical, que corresponde às dezenas. Então, eu vou ter 3 dezenas e não 3 pontos de intersecção, que vão ser os 10, né? 10, 20 e 30. Né? E essa etapa a criança supera. Muitos exercícios como esse têm sido divulgados na escola, têm sido utilizados pelas crianças. Por que não nós, professores, refletirmos sobre isso e usar essa estratégia para ajudar o nosso aluno a melhorar essa estratégia? Ela está sendo usada sim, está sendo difundida já no meio da escola e nós precisamos usá-la como recurso e fazer a criança refletir sobre isso, para que ela não fique fazendo 12 riscos, 10 riscos, e, enfim, superar essa dificuldade, tá? Essa etapa. Agora, nós vamos propor para vocês... Deixa eu só fazer uma outra curiosidade deles. Sim. Trabalhar, no caso, com os alunos, né, do terceiro ano. Mas, por exemplo, o 3 vezes 12... Aí a gente faz as 3 linhas na vertical... E a do 12 a gente já separa a dezena das unidades. E aí, no caso, então, a gente vai ter das dezenas aqui 3 e aqui 6, né? Que é 36. Mas aí tem um outro caso, que é o último que a gente vai mostrar aqui, depois a gente vai passar o link do site, que aí tem, no caso, as contas maiores, no 4 vezes 13, por exemplo, né? Com os anos maiores. Então, 4, 4, 1 e aqui 3. Aí, o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 encontros. E aqui a gente vai ter 3, 6, 9, 12 encontros. E aí, como que eu vou acabar registrando? Como é a dezena? Eu somo com esse 4, né? Então, aqui eu vou somar, vai ficar 5 e continuo com o 2. Então, no caso aqui, o 52. Então, assim, é bastante interessante, é um outro recurso, uma outra estratégia para estar explorando com os alunos. Tá?
Bom, então agora nós vamos passar para outro jogo, tá? Que é o stop da tabuada. Stop que criança não gosta de brincar de stop, todas, não é? Nós brincamos muito com stop na escola, enfim. Agora vocês têm aí um tabuleiro do stop da tabuada, tá? E para que serve esse jogo? Qual o objetivo do stop da tabuada? Agilizar a resolução da tabuada através da memorização. Pode ser em 2 jogadores, mas o stop não tem uma regra fixa, são 2 jogadores. Podem ser 4, podem ser 5. Quanto mais crianças jogando, mais interessante fica. Porque o stop, o interessante é quem acaba primeiro a jogada, né? Qual o material necessário? Papel, lápis, borracha e a tabela. E cada participante vai receber uma tabela como esta aqui, que foi feita agora, não é impressa. E você pode ensinar a criança a fazer uma tabela. E aqui cabe lembrar, pessoal, que é uma tabela, né? Ela sempre tem uma dupla entrada e onde se vão cruzar dados e informações. Até a Angelina postou uma dúvida no Moodle, que eu acho pertinente aqui estar compartilhando com vocês, onde eu falei, compara os quadros. Na verdade, a proposta na atividade 24.3 ou ponto 4, não me recordo nesse momento, eu pego só o resultado da tabela do 2 e só o resultado da tabela do 4. Eu não pego a tabela em si. Só o resultado, eu tenho um quadro com o resultado, tá? E eu vou comparar os 2 quadros para a criança observar a regularidade em um com o outro, tá? E não é a tabela em si, sim o quadro, porque ele só tem uma informação ali. Tabela, eu sempre tenho cruzamento de dados, né? Que no caso do stop, nós vamos ter uma tabela de dupla entrada que vai ser construída durante o jogo, tá? E nós temos as regras, que estão aí também no slide, que vocês podem ver depois, né? Quais são as regras? Na primeira linha, deve-se preencher com os numerais que quiser, só que todos devem ser igual. Então, aqui, se a professora quiser facilitar para um aluno de 2º ano, já pode dar a primeira linha preenchida, né? As tabuadas e os fatos que a criança já vivenciou, já decorou e já sabe. Pode ser só 3 fatos, por exemplo, depois da sequência didática, o 2, o 3 e o 4, né? Que foram as tabuadas trabalhadas, não usa essa parte da tabela, diminui essa tabela, né? Mas aí a dupla toda tem os fatos aqui. Então, eu vou ter o 2, o 3, o 4... tá? E o 5. Então, no caso de um aluno de 2º ano, né? No stop, o que vai mandar é a linha, tá? Preenchimento da linha. Quem preencher mais rápido, ganha 1 ponto, tá? Então, aqui, vamos pôr um P de vencer, ou a letra que a criança também se prontificar a usar, tá? Então, aqui as tabuadas que ela já tem, que ela já sabe. E aí, na sua vez, voltando lá nas regras, né? Na sua vez, um dos participantes fala um numeral e todos escrevem o número na linha. Todos precisam preencher a linha correspondente. Quem acabar, grita stop e marca um ponto. E os outros conferem os resultados e vence quem tiver o maior número de pontos, né? Então, é um jogo que ajuda a memorizar a tabuada. Então, é a minha vez de jogar, Márcio. Eu vou jogar com o 2. 2. Então, eu vou preencher rapidinho aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 10. Stop. Tá? Agora é a vez do Márcio jogar. Vamos jogar, então, com a tabuada do 3. Vamos escolher ou faz um sorteio, né? Ou você pode fazer um sorteio, ou como as crianças brincam de stop mesmo, né? Escolhe a letra, eles vão escolher o número e trabalhar com a tabuada do 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Preencheu, stop. Aí vai conferir se a criança acertou todos e contar os pontos. Ganha o jogo a criança que conseguir fazer o maior número de pontos, como é o stop que eles brincam já
já estão acostumados a brincar, esse aí seria o stop da tabuada, e como tem o da tabuada, ele pode fazer também com outras operações. Pessoal, e outra, a gente fez uma adaptação aqui, uma tabuada só para os dois, né? Pode ser feito isso? Pode, esse é o jogo do Márcio e esse é o meu jogo, porque aqui no estágio inicial, nem sempre significa que rapidamente a criança vai conseguir acertar tudo. Então, ela pode errar um fato aqui, e aí ela vai pontuar menos do que, né? Supondo que eu tivesse posto 2 vezes 3, 8. Né? Eu errei aqui. Então, na minha linha, eu perdi. Seria uma adaptação talvez pertinente até para a criança... Peraí, vamos ver se ele sabe mesmo, esse meu colega. E no estágio mais avançado é cada um com o seu mesmo, né? Então, aqui seria uma proposta de jogo coletiva para depois partir para o individual, né? Pode ser que o seu aluno não saiba jogar stop, ele não vivencie isso, e aí é interessante o jogo coletivo, fazer todos juntos para que as crianças possam vivenciar isso, tá? É um jogo bem bacana. Que ajuda bastante a memorizar a tabuada. Jogando ele não vai decorar, ele vai memorizar, né? Sim, e ele vai sentir essa necessidade de memorizar, não é porque a professora vai fazer tomar a chamada oral da tabuada, mas porque ele vai vivenciar um jogo que é bacana e ele precisa desse recurso para vencer. Né? Agora nós passamos para um outro slide com outro jogo, tá? Que é o segredo da tabuada, não é? E aqui a gente propositalmente, né, não fez a tabela, que nesse caso não temos aqui o quadro. Este quadro aí é o seguinte: a criança vai escolher um número e vai no espaço em branco ali no slide, ela vai resolver a tabuada, né? Por exemplo, se ela escolher o número 2, ela vai completar o quadro com a tabuada do 2. O número que está fora, que ela escolheu, ela vai multiplicar com todos que estiverem aí do 0 ao 10. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E assim por diante. Ela vai completar com a tabuada do 2. Completando com a tabuada do 2, ela vai em seguida ligar os resultados na circunferência que aparece logo abaixo. Então, a Gisele vai mostrar aí como que ela vai fazer esta ligação com o resultado da tabuada. Não aqui. Vamos lá, pessoal. Então, aqui eu tenho 0, o resultado é 0. No primeiro risco, eu vou para o 2, aqui. Né? Aqui eu vou para o 4, para o 6, para o 8, para o 10. E fechei uma figura. Olha que interessante. Temos aqui também uma ligação com a geometria, que é que você pode explorar com a criança, que é a partir dessa tabuada. O meu não ficou muito bom aqui, né? Mas nós temos um pentágono, né? Bem nítido, que pode ser trabalhado depois com a criança. Olha, a partir de 2 em 2, a gente constrói um pentágono dentro de um círculo, né? Que é super interessante. Tabuada, vamos fazer a tabuada do 3, então aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24... 27, 30 e fechamos aí uma figura. Né? Seria uma estrela. Bastante interessante. E é muito interessante que aí quando as retas se encontram pela última vez, fecha a figura. Isso. Tá? A tabuada do 4, em seguida, ó, é 0, 4, 4, 8, 12, 16, 20. Fechamos aí outra figura. Se continuar a tabuada, a gente observa que eles vão se repetindo. Ó, 24,
né? 28, 32. A figura ela vai já sendo traçada em cima já daqui existe. Só marque o 0 e o 5, por favor. Isso. Vamos fazer a do 5, que é bastante interessante. Ó. A tabuada do 5, ela tem uma especificidade, né? Todos os números terminam em 0 ou em 5. Então a tabuada do 5 vai ficar mais assim, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. E não vai ter fim essa tabuada, né? E aí a criança vai observar, nossa, não fecha essa figura, professora, não é? E a tabuada do 10? Só marque o 0. Isso. Tabuada do 10, 10, 20, 30, 40, 50, ela vai ser só um ponto, né? No ponto 0 só. E é interessante, depois de tudo isso pronto, pedir para a criança observar que números se repetem em quais tabuadas. Por exemplo, na tabuada do 2 tem 4, na do 3 tem 4, né? Esse ponto está marcado, na do 4, né? E vamos observar que números que se repetem, por que esses números se repetem, e fazer alguma reflexão sobre isso com a criança também, né? Tem alguns números repetindo ou não, tá? A gente pode fazer também essa atividade com um círculo de madeira, e em cada número um prego. E aí fazer esse traçado com lã com os alunos, formando as estrelas, né, e os desenhos com a lã. É bastante interessante. Essa maneira é estudada a tabuada na pedagogia Waldorf, para quem conhece um pouquinho. Fica um trabalho muito bonito e as crianças estão manipulando e construindo ativamente. Sim. Né? Para complementar um pouquinho, a gente propõe para vocês aí um videozinho que é a tabuada do 9 com as mãos. Né? Inclusive, vocês acessando o Facebook, o YouTube, vocês verão que existem muitas tabuadas com as mãos e muitos jeitos de fazer. E em grupo aqui trabalhando, a gente analisou essas tabuadas, como eles propõem. Nós precisamos de experimentos na área, não é? Para ver até que ponto é viável ou não, se a criança consegue já dominar, porque ele separa dezena de unidade, enfim, vai ter criança que vai ter facilidade, mas se isso se expandir num nível maior na escola, tem criança que vai se complicar muito mais do que se resolver. Então, mas a do 9, gente, é muito simples, e nós vamos pôr para vocês assistirem aí rapidinho, 3 minutinhos, e entenderem como é interessante e o corpo faz parte da gente. É proposta do pacto, o uso do nosso corpo, é proposta do ensino fundamental, do ciclo de alfabetização da educação infantil, que está sempre conosco, nos acompanha nos nossos dedos, né? E podemos usá-los a cada momento para a gente manipular, enfim, e conseguir resolver a questão da tabuada do 9. Agora você vai aprender a fazer tabuada 9 usando só as mãos. É bem fácil. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. Para não ficar chato, ficar repetindo, até chegar. Vamos fazer 9 vezes 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 vezes 8, 72. Agora, nunca mais você vai tirar 0 na prova, porque não sabia a facílima tabuada do 9. Manual do Mundo. Voltamos agora com toda a equipe aqui para fazer um fechamento e para nos despedirmos de vocês no dia de hoje, tá? Então, nós temos aí antes de contar uma piada para vocês, eu só queria dizer que nós lemos um pouco sobre o retorno que vocês deram da atividade. Algumas pessoas reclamaram um pouquinho, que diz que não conseguiu entender direito a letra da cantiga, tá?
Mas quem colocou está indo no caminho certo com a resposta, e é isso que nós esperamos para essa resposta, para essa reflexão. Que ouçam um pouco da música, que façam uma relação com uma das imagens das que foram disponibilizadas, tem 4 ali para que vocês escolham, e que citem também, daí façam a citação, a reflexão em cima de uma prática que ocorre na escola onde vocês trabalham, né? Ou até da vivência mesmo ali de vocês, tá? Essa é a tarefa, então, que vem para o portfólio. E aí vai uma piadinha para vocês, tá? Tabuada complicada. O garoto não tinha jeito de aprender a tabuada do 8. Desesperado, um dia antes da prova, foi pedir ajuda para o pai. É simples, meu filho, aconselhou-lhe o pai, arrotando sabedoria. Toda vez que cair, por exemplo, 8 vezes 5, você inverte 5 vezes 8. 8 vezes 6, você faz 6 vezes 8. E aí fica bem mais fácil. Puxa, pai, que ideia legal! E no dia seguinte, ao ver o filho chegando da escola com a cabeça baixa, o pai perguntou: E aí, filhão, que cara é essa? Pai, a professora me perguntou quanto é 8 vezes 8. Olha que saia justa, né, gente, que ficou esse garoto, tá? E daí nós queremos, então, agradecer a participação de vocês, colocando aí essa imagem com Paulo Freire, né? Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. E é isso que nós temos buscado durante toda essa formação, durante toda a nossa prática, durante o desempenho de nossa profissão em nossa vida, tá? Então, quero mandar aqui um abraço em nome meu, em nome da Isabela, para os nossos orientadores aí, né, para os municípios que participam junto com a gente, que mandam as atividades, os portfólios, com quem a gente se relaciona mais de pertinho, tá? Um beijo no coração de cada uma, muito obrigado, e isso para todos os orientadores, os coordenadores dos municípios, ok? Continuar com propostas didáticas para o ensino significativo da tabuada. Isso não encerra hoje, não se esgota nesse minuto e nunca vai se esgotar, porque cada dia a gente busca mais estratégias e mais soluções. Beijão, meninas dos 9 municípios que eu e a Cláudia, né, Cláudia? Estamos sempre juntos. Podem procurar a gente sempre que precisar, mandar mensagens, e a gente sabe que das dificuldades da formação online para muitos de vocês, mas nós queremos que vocês sintam-se abraçadas e acolhidas e que busquem sempre melhoras para o nosso ensino nas escolas. Eu também gostaria de agradecer a todos, né? Agradecer a colaboração de todos também e mandar um abraço a todos. E dizer que estamos aqui à disposição. A gente sabe da dificuldade do ensino à distância, né, dessa formação à distância, e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, né? E eu quero mandar um abraço a todos, em especial, em nome da Dani, da Marcela e meu nome, a turma 17 que estão cobrando esse abraço, todo o pessoal aí, né? Estamos aqui com saudades, né? E à disposição de vocês. Obrigado a todos.